Nossa história começa em um período sombrio para os israelitas, que foram oprimidos pelos filisteus por 40 anos. Na cidade de Zorá, vivia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. A esposa de Manoá era estéril e não tinha filhos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você é estéril e não tem filhos, mas ficará grávida e dará à luz um filho. Agora, certifique-se de não beber vinho nem qualquer bebida fermentada e de não comer nada impuro. Você ficará grávida e terá um filho cuja cabeça nunca deve ser tocada por uma navalha, pois o menino será um nazireu, dedicado a Deus desde o ventre. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Animada e surpreendida, a mulher correu para contar ao marido a mensagem do anjo. Manoá orou ao Senhor, pedindo que enviasse o anjo novamente para ensiná-los como criar o menino. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo voltou. Manoá perguntou ao anjo: E quando as suas palavras se cumprirem, qual será a regra para a vida e o trabalho do menino? O anjo reiterou as instruções. A esposa de Manoá deveria fazer tudo o que ele havia ordenado. Pouco tempo depois, a esposa de Manoá deu à luz um filho, e eles o chamaram de Sansão. À medida que Sansão crescia, o Senhor o abençoava, e o Espírito do Senhor começou a atuar nele enquanto estava em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Ainda jovem, Sansão foi até Timna, onde viu uma mulher filisteia. Ele voltou para casa e disse a seus pais: Vi uma mulher filisteia em Timna. Agora vão buscá-la para mim como minha esposa. Seus pais ficaram consternados por ele querer se casar com uma filisteia e perguntaram: Não há uma mulher aceitável entre os seus parentes ou entre todo o nosso povo? Você precisa ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Mas Sansão insistiu: Consiga ela para mim. Ela é a certa para mim. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que estava buscando uma ocasião para confrontar os filisteus. A caminho de Timna, Sansão encontrou um leão jovem. A floresta era densa e o caminho estreito, quando de repente um rugido cortou o ar. Um leão jovem, feroz e selvagem, avançou contra Sansão. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Com uma força divina, Sansão rasgou o leão com as próprias mãos, como quem rasga um cabrito. Os restos do leão ficaram espalhados, um testemunho da força incrível de Sansão. Mas ele não contou nem ao pai nem à mãe o que havia feito. Mais tarde, quando voltou para se casar com a mulher, desviou-se do caminho para olhar o corpo do leão. Dentro dele, havia um enxame de abelhas e mel. Ele pegou o mel com as mãos e o comeu enquanto seguia caminho. Quando encontrou seus pais, deu-lhes um pouco, e eles também comeram. Mas não contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Na festa de casamento em Timna, Sansão propôs um enigma aos seus 30 companheiros filisteus. Vou propor um enigma, disse ele. Se vocês conseguirem dar a resposta dentro dos 7 dias da festa, darei a vocês 30 túnicas de linho e 30 roupas de festa. Mas, se não puderem responder, vocês me darão 30 túnicas de linho e 30 roupas de festa. Conte-nos o enigma, disseram eles. Vamos ouvir. Ele respondeu: Do que come, saiu comida. Do forte, saiu doçura. Por 3 dias, eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia, eles disseram à esposa de Sansão: Convença seu marido a nos explicar o enigma, ou queimaremos você e a casa do seu pai. Vocês nos convidaram para roubar nossas propriedades? Então a esposa de Sansão jogou-se sobre ele, chorando. Você me odeia. Não me ama de verdade. Você propôs um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. Nem ao meu pai ou à minha mãe expliquei, respondeu ele. Por que eu explicaria a você? Ela chorou durante todos os 7 dias da festa. No 7º dia, ele finalmente contou a ela, porque ela insistia muito. Ela, por sua vez, contou ao povo dela a resposta do enigma. Antes do pôr do sol no 7º dia, os homens da cidade disseram a ele: O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão respondeu: Se vocês não tivessem arado com minha novilha, não teriam resolvido o meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Ele foi até Ascalon,
matou 30 homens, tirou suas roupas e as deu aos que haviam resolvido o enigma. Queimando de raiva, voltou para a casa do pai. E a esposa de Sansão foi dada a um dos seus companheiros que havia estado na festa. Mais tarde, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito para visitar sua esposa. Ele disse: vou ao quarto da minha esposa. Mas o pai dela não deixou que ele entrasse. Eu estava tão certo de que você odiava, disse ele, que a dei ao seu companheiro. Não é a irmã mais nova dela ainda mais bonita? Fique com ela em vez disso. Sansão disse: desta vez, não serei culpado quando fizer mal aos filisteus. Ele saiu e capturou 300 raposas, amarrou-as duas a duas pelas caudas e prendeu tochas nas caudas. Acendeu as tochas e soltou as raposas nos campos de grãos dos filisteus. Os campos estavam em chamas, o cheiro de colheitas queimando tomou o ar, e os gritos dos filisteus ecoaram enquanto suas plantações eram destruídas. Ele queimou os feixes, o trigo em pé, as vinhas e os olivais. Quando os filisteus descobriram o que Sansão havia feito, perguntaram: quem fez isso? Eles foram informados: foi Sansão, o genro do homem de Timna. Ele fez isso porque seu sogro deu sua esposa ao companheiro dele. Então os filisteus subiram e queimaram tanto a mulher quanto a casa do pai dela. Sansão lhes disse: já que vocês agiram assim, não descansarei até me vingar de vocês. Ele os atacou ferozmente, matando muitos deles. Depois disso, retirou-se e foi morar numa caverna na rocha de Etã. Os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Leí. Os homens de Judá perguntaram: por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam: viemos capturar Sansão, para fazer com ele o que ele nos fez. Então 3.000 homens de Judá desceram até a caverna na rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus estão dominando sobre nós? O que você fez com a gente? Ele respondeu: fiz a eles o que fizeram comigo. Eles disseram: viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Sansão respondeu: jurem que vocês mesmos não me matarão. Eles lhe prometeram: nós apenas o amarraremos e o entregaremos a eles. Não o mataremos. Então o amarraram com 2 cordas novas e o levaram na rocha. Quando ele chegou a Leí, os filisteus vieram ao encontro dele gritando. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. As cordas que estavam em seus braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras caíram de suas mãos. Ele encontrou uma queixada de jumento, pegou-a e matou 1000 homens com ela. Sansão disse: com uma queixada de jumento, fiz deles um montão. Com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. Quando terminou de falar, jogou fora a queixada, e o lugar foi chamado Ramate-Leí. Sansão estava morrendo de sede e clamou ao Senhor: tu me deste esta grande vitória pela mão do teu servo. Devo agora morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então Deus abriu uma rocha em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou as forças e reviveu. Por isso, o lugar foi chamado em Acoré, e ainda está lá em Leí. Sansão liderou Israel durante 20 anos nos dias dos filisteus. Certo dia, Sansão foi a Gaza, onde viu uma prostituta. Ele entrou para passar a noite com ela. Os habitantes de Gaza foram informados: Sansão está aqui. Então cercaram o lugar e ficaram à espreita a noite toda junto à porta da cidade. Eles mantiveram silêncio durante toda a noite, dizendo: vá ao amanhecer, nós o mataremos. Mas Sansão ficou deitado até a meia-noite. À meia-noite, ele se levantou, segurou as portas da entrada da cidade e os 2 batentes, arrancou-os com tranca e tudo. Do portão da cidade, junto com os 2 postes, e as arrancou, incluindo as travas. Ele as levantou sobre os ombros e as carregou até o topo da colina que fica de frente para Hebrom. A força bruta necessária para arrancar e carregar as portas da cidade era uma demonstração da incrível força e ousadia de Sansão. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher no vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Os governantes dos filisteus foram até ela e disseram: veja se você consegue convencê-lo a revelar o segredo de sua grande força e como podemos dominá-lo para que possamos amarrá-lo e subjugar. Cada um de nós te dará 1.100 ciclos de prata.
Então Dalila disse a Sansão: conte-me o segredo da sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu a ela: se alguém me amarrar com 7 cordas de arco novas que não tenham sido secas, eu ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os governantes dos filisteus trouxeram a ela 7 cordas de arco novas que não tinham sido secas, e ela o amarrou com elas. Com homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Mas ele rompeu as cordas como se fossem um fio que se rompe perto de uma chama. Então Dalila disse a Sansão: você me fez de tola. Você mentiu para mim. Agora me diga como você pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer as 7 tranças da minha cabeça no tecido dútil e apertá-las com a estaca, eu ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, enquanto ele dormia, Dalila pegou as 7 tranças de sua cabeça, teceu no tecido e apertou com a estaca. Novamente, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou do sono e puxou a estaca e o tir com o tecido. Então ela disse a ele: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me faz de tola e não me contou o segredo da sua grande força. Com tanto persistência, ela o importunou dia após dia até que ele não aguentou mais. Então ele contou tudo a ela. Nenhuma lâmina foi usada em meu cabelo, ele disse. Porque eu sou um nazireu dedicado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se minha cabeça for raspada, minha força sairá de mim e eu ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia contado tudo, ela enviou uma mensagem aos governantes dos filisteus: voltem mais uma vez. Ele me contou tudo. Então os governantes dos filisteus voltaram com a prata nas mãos. Depois de colocá-lo para dormir em seu colo, ela chamou alguém para raspar as 7 tranças de seu cabelo e começou a subjugá-lo, e sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou do sono e pensou: vou sair como antes e me livrar. Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Então os filisteus o agarraram, arrancaram-lhe os olhos e o levaram a Gaza. Amarrando-o com grilhões de bronze, colocaram-no para moer grãos na prisão. Mas o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente depois de ter sido raspado. Agora os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, seu deus, e para celebrar, dizendo: nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou seu Deus, dizendo: nosso Deus entregou nosso inimigo em nossas mãos, aquele que devastou nossa terra e multiplicou nossos mortos. Enquanto estavam em alta alegria, gritaram: tragam Sansão para nos entreter. E ele se apresentou para eles. Quando o colocaram entre as colunas, Sansão disse ao servo que segurava a sua mão: coloque-me onde eu possa sentir as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar nelas. Agora o templo estava cheio de homens e mulheres. Todos os governantes dos filisteus estavam lá, e no telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres assistindo Sansão se apresentar. Então Sansão orou ao Senhor: o Senhor soberano, lembra-te de mim. Por favor, ó Deus, fortalece-me apenas mais uma vez. E deixe-me, com um único golpe, me vingar dos filisteus por meus 2 olhos. Então Sansão se dirigiu às 2 colunas centrais sobre as quais o templo estava apoiado, se firmou contra elas, com a mão direita em uma e a esquerda na outra. Sansão disse: deixe-me morrer com os filisteus. Então ele empurrou com todas as suas forças, e o templo caiu sobre os governantes e todo o povo dentro dele. A terra tremeu, as paredes desmoronaram, e os gritos dos filisteus encheram o ar enquanto o templo desabava. Assim, ele matou muitos mais quando morreu do que enquanto viveu. Então seus irmãos e toda a família de seu pai desceram para buscá-lo. Eles o trouxeram de volta e o sepultaram entre Zorá e Esaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Ele havia liderado Israel por 20 anos. A vida de Sansão é um poderoso lembrete de como Deus pode usar indivíduos imperfeitos para cumprir seus propósitos. A extraordinária força de Sansão só era igualada às suas fraquezas humanas. No entanto, no final, ele cumpriu sua missão divina. Por meio de sua vida, aprendemos sobre a importância da fé, os perigos da tentação e a soberania suprema da vontade de Deus.
Você quer que seus filhos e outras famílias ao redor do mundo aprendam a Bíblia por meio de filmes animados? Então, aqui está sua chance de ajudar a fazer isso acontecer.